Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor presidente, o que me traz à tribuna é que, na minha visão, hoje é um dia histórico para Mato Grosso do Sul. Ontem, precisamente dia 6/6/2016, foi transitado em julgado o processo de demarcação de uma área de terra de 11.404 hectares no município de Carapó, onde estava incluído 26 senhores proprietários, inclusive alguns com 5 alqueires. Então, o Estado, na minha visão, os produtores rurais comemoram, o Estado de Mato Grosso comemora e talvez o Brasil. É que na data de ontem transitou em julgado o acordo da Suprema Corte, em que, de uma vez por todas, assinalou que a posse indígena pretérita, ao invés de identificar a terra indígena, identificava a terra de aldeamento extinto, ou que nem existia, ou seja, identificava as terras particulares. Com a decisão do Supremo Federal, anulou todo o processo de demarcação, assim como anulou a portaria do ministro da Justiça, que declararam a propriedade, 26 propriedades rurais em Carapó, apelidando como terra Guirarocá. Eu sempre acreditei no Poder Judiciário, sempre lutei aqui nessa casa e sempre disse que o Judiciário é que ia colocar ordenamento legal, constitucional, nessas questões de demarcação de terra. E a resposta, a minha crença e a crença dos produtores rurais, foi configurado ontem, ao ser publicado o acordo depois de vários recursos do Procurador Federal, Rodrigo Janot, e de tantas outras pessoas, independentemente de ser de Mato Grosso do Sul, porque nessa ação aqui, desde o julgamento de setembro do ano passado, houve vários recursos, e todos foram rechaçados pela turma comandada por Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Então, está mostrando aqui com clareza que essas últimas portarias assinadas pela presidente afastada Dilma Rousseff, elas são ilegais, porque não pode ser estudado terra de aldeamento extinto ou historicamente terra em que o índio estava presente ao descobrimento do Brasil. Antes nós temos uma Constituição e um regime democrático de direito, onde todos os direitos são iguais perante a lei. Então, eu fico feliz por essa decisão, porque está no município de Carapó, ao assinar essa portaria para estudar 53 mil hectares de terra em Carapó, virou um alvoroço entre os proprietários que estão lá há 50, 60, 70, 80 anos, trabalhando, produzindo, criando riqueza, alimentando o povo brasileiro e também o de outros países. Então, faz mais de 10 dias que o governador Reinaldo Azambuja, por ter nos bancos de dados da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, toda a tramitação dos títulos pedidos pelo Estado, pago pelo requerente, está na HR. Então faz mais de 10 dias que nós estamos pedindo ao presidente da HR, o nosso querido secretário, e com presteza está emitindo, tirando cópia de todos os títulos requeridos lá em 1940, 1938, 1920, para mostrar a legalidade e a ilegalidade das invasões de terras por indígenas, avalizado pelo governo
brasileiro afastado, que baixam as portarias malucas para estudar propriedades legítimas, ou possivelmente de aldeamento extinto, quando o próprio governo de Getúlio Vargas assinou o decreto e criou na região da Grande Dourados a colônia agrícola, com 360 mil hectares de terra, dividido em 30 lotes cada propriedade, onde está lá hoje inserido Itaporã, Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados, Deodápolis. Então não é possível que isso pode continuar da forma que está. Inclusive, há poucos dias, imagine os senhores deputados, um procurador federal entrou com ação no judiciário para anular o decreto 684 de 1942 de Getúlio Vargas, que criou a colônia. Onde está a maluquice de uma pessoa que representa o judiciário? Então, isso são coisas que não existe fundamento, mas cria um embaraço, cria a baixa da autoestima da pessoa, cria preocupação financeira para que ele constitua advogado para defender os seus direitos e o direito de propriedade inserido na Constituição. Então, eu acho que hoje, Mato Grosso do Sul, e quem sabe o Brasil, que lá no julgamento da Rainha Raposa do Sol, deputado Eduardo Rocha, também criou as 19 condicionantes, dizendo o que tem que ser estudado. E Roraima, quando promulgou a Constituição em 88, era um território, e o território era patrimônio da União. E se a União bem entendesse, em vez de criar o Estado de Roraima, poderia ter criado uma reserva indígena de todo o território, porque era patrimônio do governo federal. E é diferente do estado de Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que tem os títulos legítimos, titulados pelo governo há 50, 60, até 100 anos, como tem títulos primitivos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, antes da proclamação da República, que era título da Seis Maria, expedido pela Igreja Católica, que pegava o requerimento da Paulista e registrava em Corumbá, que é uma das cidades mais antigas do nosso estado aqui de Mato Grosso do Sul. Então, é um motivo de muita satisfação de ver que ele está imperando a lei, a justiça, e também criando esse embaraço jurídico e também levantando a autoestima dos proprietários rurais, acreditando ainda que a propriedade, seja ela pequena, grande ou média, seja ela rural ou urbana, é um direito adquirido das pessoas e que isso não pode ser abalado através de uma assinatura, de uma portaria de um ministro, através de um decreto da FUNAI para estudar uma propriedade privada e transformar ela em propriedade pública para que o índio possa usar. E esse assunto eu encerro e quero abordar um outro assunto, senhor presidente. A Justiça Federal determinou a prisão de acusados em fraude na Previdência em Mato Grosso do Sul. O juiz federal Diogo Ricardo Góes, titular da 2ª Vara Federal de Ponta Porã, determinou na última sexta-feira a prisão preventiva de 2 pessoas e definiu 14 mandatos de busca e apreensão e 16 mandatos de condução coercitiva dentro da operação Uruboros. Uruboros, que diz que é uma cobra tão venenosa que ela engole a sua própria cauda. Então, se imagine, já tem denúncia há muito tempo aqui, deputado Eduardo Rocha, de fazer registro de nascimento falsificado dos indígenas, crianças que falecem, pega o registro das crianças e utiliza para fraudar o INSS
com envolvimento de pessoas. Foi apreendido aqui, segundo o magistrado, determinou que fosse apreendido documento de indígenas, cartões de benefício, moeda nacional ou estrangeira, arma de fogo, veículo, inúmeros documentos pessoais de terceiros, aparelho de telefone celular, eletrônicos, veículos e além de outros materiais apreendidos com os acusados que servirão como elemento de prova nesse crime. Mais de R$1 milhão em fraude usando os indígenas. Não sei, não está escrito aqui se tem participação de algum indígena, mas essa denúncia foi feita aqui através da CPI de nutrição, da fabricação de registro, através de pessoas, inclusive tem advogados usando desse expediente para fraudar a Previdência e dar prejuízo para o Brasil. Aí você chega no CESAI, que cuida da saúde do índio, que trata da captação de água tratada para que os índios possam viver com mais saúde. Aí não tem um cruzeiro para comprar um padrão de energia para poder fazer a captação da água no orçamento do CESAI. Quer dizer, é um país que realmente precisa de aproveitar o momento da Lava Jato e tentar passar isso a limpo. Porque toda a fraude que há, todo o desvio de dinheiro, toda a apropriação indébita, todo o enriquecimento de pessoas, seja política ou não, é prejuízo do seu semelhante. E eu acho que é o momento de dizer parabéns ao juiz federal de Ponta Porã, doutor Diogo Ricardo Góes de Oliveira, de deflagrar essa operação na fronteira para coibir e colocar atrás das grades as pessoas que estão usando os indígenas, e mesmo os indígenas que talvez possam estar participando, que paguem pelo crime que estão sendo cometido e que possa cercar esse desperdício de dinheiro público em favor de pessoas com enriquecimento ilícito. Vou conceder a parte a Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira, fico satisfeito de ver o senhor aí comemorando uma decisão jurídica, voltando à ordem jurídica a valer nesse país. É isso que a gente quer, o direito de propriedade. E nós temos que continuar, e o senhor tem certeza que uma pessoa ponderada como continuar para tentar resolver o problema da nossa comunidade indígena também, que também é vítima como os produtores rurais. Então eu acho que essa casa tem uma participação importante e a gente conseguir resolver esse problema, que não é o Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro tem, e está fácil de resolver. Basta que o governo federal, quer seja quem seja o presidente, tenha vontade política para isso. E eu acho que chegou num caminho e chegou numa hora de nós aqui na Assembleia Legislativa continuarmos fazendo esse trabalho que esta casa sempre fez pela pacificação do campo, porque aqui não é uma briga entre indígenas e branco, aqui é uma luta de brasileiros, e essa luta de brasileiros nós temos que dar amparo em ambas as partes, tanto os produtores rurais quanto a comunidade indígena. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Eduardo Rocha, vou incorporar a parte de Vossa Excelência na íntegra, porque é evidente que os indígenas é vítima, mas o produtor rural também é. Não é justo o que está acontecendo no município de Carapó. Eu conheço, desde que cheguei aqui em 1962, que fazem 54 anos, que eu conheço a fazenda do seu Cota Marques, no município de Carapó, fazenda Joá, que divide com a reserva indígena Taicuê, que foi titulada em 1923, onde o dono da propriedade era a etnia Guarani Kaiowá, era o dono. Em 64, do governo militar, foi excluído o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, e criou a FUNAI, essa FUNAI desorganizada, cheia de gente ideológica, que cria esses embaraços através de estudo antropológico, esses embaraços, e você vê lá a filha do seu Cota Marques desocupando a fazenda, tirando as famílias,
com medo de ser assassinado pelos índios, uma propriedade que tem mais de 80 anos de titulação e divide com a reserva Itaiquê, e os índios sempre respeitaram. Sabe por quê? Porque um antropólogo denunciado por fazer coisas erradas no município de Amambai foi lá e declarou que 54 mil hectares de terra em Carapó é indígena. E a dona Dilma Rousseff, ao apagar da luz, assinou a portaria para estudar mais de 50 ou 60 propriedades rural ilegítimas de Carapó, criando um descrédito das pessoas que moram num país em que a Constituição ela é feita para todos. Se o índio não é proprietário rural, se o índio é tutelado pelo governo federal, se o índio é usufrutuário da terra e não dono, eu acho que tem que acabar com essa utopia do governo federal, de governo ideológico, como o governo do Maduro lá na Venezuela, e colocar ordem. Vamos defender os índios? Vamos, dentro da lei. Precisa de aumentar a terra para o índio? Precisa. O governo federal pega o imposto que nós pagamos, a carga tributária mais alta do planeta, compra a terra, incorpora no seu patrimônio e coloca o índio para ter uma vida melhor. Mas aí tem que investir, aí tem que levar tecnologia para o índio, aí tem que levar semente, adubo, ensiná-los a trabalhar para que não fique dependente de sacolão ou do governo federal ou do governo estadual. O índio é culturado, porque quando fala em índio, nós falamos em selvícola, a pessoa que mora na selva, que esses têm o direito de viver da forma que eles querem. Mas se forem hoje em Dourados, na reserva Jaguapiru e Bororó, é índio aculturado, é professor, professora, enfermeira, advogado, é um braço da universidade dentro da... Então não é mais... ele tem o direito de viver como ele quer. Mas os antigos, quando aqui era mata, trabalhava, limpava as fazendas, derrubava os matos, recebia dinheiro. Hoje não, porque os novos não aprenderam a trabalhar. Veio a tecnologia, veio o equipamento moderno e não se trabalha mais com foice, não se trabalha mais com enxada, então não tem mais serviço para os índios. Então o que está acontecendo? Alcoolismo, droga, suicídio e uma coisa grave que os índios nunca fizeram na região da Grande Dourado: roubo na cidade, de moto, de bicicleta, de carro. Então isso, a Polícia Federal, que é quem cuida dos índios através do governo federal... Vai ser explorado de 3 minutos para encerrar. Vou concluir, senhor presidente. Tem que tomar providência, porque nós estamos num Brasil de desordem. A televisão não fala nada de bom para que os brasileiros se animam. É desemprego, é criminalidade, é droga, é malversação do dinheiro público, é todo dia denúncia de fulano roubou, Beltrano roubou, Ciclano roubou. Então eu acho que o Brasil precisa dos brasileiros acordar e saber que nós precisamos de investir muito na educação, precisamos de investir muito na saúde, para que não haja tanta morte como tem acontecido no Brasil, que as pessoas têm direito e acesso à saúde, que não precisa de deputado ligar lá na central de vaga para internar uma pessoa. A pessoa tem que ter o direito e tem que ter o acesso. Então, ontem eu vi, subiu 13% os planos de saúde no Brasil, e o governo obrigou agora todo o plano de saúde a atender o exame laboratorial dessa chikungunya, Zika vírus, que tem que fazer porque não estava atendendo, tinha o plano, não atendia os exames. Então agora é obrigado a atender, mesmo que a pessoa não tenha o plano, é obrigado a atender. Então, senhor presidente, deixei aqui
a minha fala e dizer que toda vez que eu subir nessa tribuna, há 15 anos, 16 anos que luto, porque nessa decisão tem uma propriedade comprada com muito trabalho, com muito suor, e eu também estou inserido entre os 26 produtores rurais. Eu fico contente e feliz de ter lutado tanto e poder chegar aqui um dia e dizer: sempre confiei, sempre acreditei no judiciário, e quem resolveu foi o judiciário. Parabéns ao judiciário brasileiro nessa decisão, que isso sirva de exemplo para Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.